A cura interior pela palavra de Deus. Lição 8. Cura pela palavra para o complexo de inferioridade. O caso Gideão. Texto base, Juízes, capítulo 6, dos versos 11 ao 16, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, o seu filho. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Um fato podemos observar: que Deus quer realizar grandes coisas em nossa vida. Mas muitas vezes a pequenez de nossa visão se apresenta como um obstáculo à concretização dos planos divinos. Temos um conceito errado de Deus. Nós o vemos muito pequeno e, o que costuma ser igualmente ruim, temos um conceito equivocado de nós mesmos. Nós nos vemos pequenos. A ideia que cada um de nós tem de si mesmo pode ser real ou fantasiosa, mas a verdade é que ela acaba por nos convencer. O que acontece com o homem é que, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Formamos uma imagem a nosso respeito e nos tornamos exatamente o que pensamos que somos. Quando temos uma autoimagem negativa, julgando-nos inferiores aos outros, passamos a nos comportar de uma maneira efetivamente inferior. E essa imagem que desenvolvemos acaba por se entranhar tão profundamente em nossa mente que nem mesmo nos recordamos de como realmente somos de fato por trás dessa máscara, desse personagem que criamos. O complexo de inferioridade. É comum vermos pessoas com uma imagem errada de si mesmo. Alguns se acham melhores do que realmente são. Conta-se uma história que uma pulga morava na orelha de um elefante. Certo dia, enquanto o elefante atravessava uma ponte de madeira, essa ponte estalou e balançou um bocado com o peso. Depois que chegaram ao outro lado, a pulga, toda orgulhosa, disse ao elefante: Puxa, cara, viu como a ponte tremeu quando nós passamos? Por outro lado,
O que mais frequentemente percebemos é que as pessoas têm um senso de valor próprio muito baixo, desenvolvendo uma autoimagem negativa. Aquilo que muitas vezes pensamos ser um complexo de superioridade está sempre querendo mostrar-se melhor do que os outros, mas isso geralmente não passa de uma tentativa de compensação para um sentimento de inferioridade. Outros já julgam ser inferiores, desprezam-se e lamentam que Deus os tenha feito do jeito que são. Esse claramente era o caso de Gideão. O Senhor foi encontrá-lo trabalhando perto de um carvalho, malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Aquele local não era apropriado para debulhar esse cereal. Normalmente o lagar, uma espécie de tina de pedra, era usado para pisar as uvas, transformando-as em vinho. O trigo era malhado na eira, um espaço amplo e arejado, a fim de que o vento pudesse soprar as impurezas do cereal no momento em que o lançavam para cima. Mas Gideão estava evitando os lugares abertos. Sentia-se apavorado. Os midianitas, povo nômade que habitava o norte do deserto da Arábia, atacavam o território de Israel na época da colheita dos cereais. Assaltavam os colonos e espalhavam violência, morte e temor. Irmãos do próprio Gideão já haviam sido assassinados. Veja Juízes capítulo 8, versos 18 e 19. Portanto, tudo o que ele queria agora era esconder-se, salvar a sua vida e preservar o pouco que possuía. A vida de Gideão não era nem de longe como ele achava que deveria ser. Ele era pobre, fraco e sem valor. Os inimigos eram poderosos e cruéis, levavam vantagem em todas as batalhas. E o culpado de tudo era Deus, que criara aquela situação. Ao dizer que deveríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, veja Mateus 22, 39, Jesus ensinava que o amor próprio, na medida correta, constitui-se no referencial correto para o nosso amor aos outros. Desprezar a si mesmo está longe de ser um ensino cristão e bíblico. O complexo e seus efeitos. Uma autoimagem negativa não é uma obra de Deus. Pelo contrário, quando permitimos que ela tome conta do nosso coração, os planos divinos para nós ficam seriamente comprometidos. Acabamos por colocar-nos em oposição ao cumprimento da vontade do Senhor. O complexo de inferioridade nos impede de exercitar toda a nossa capacidade. Os dons, talentos e oportunidades que recebemos ficam ociosos, porque não nos julgamos capazes de desenvolvê-los. Quantos sonhos, projetos, planos e empreendimentos magníficos nunca serão concretizados por causa de uma autoestima desastrosamente baixa. O Mar Vermelho não se teria aberto diante de Moisés. Os muros de Jericó nunca teriam desabado à frente de Josué. Nem o gigante Golias teria caído aos pés de Davi, se esses servos de Deus tivessem abrigado uma atitude do tipo: eu não sou capaz. Desenvolvendo uma autoimagem positiva.
Gideão estava afundado no seu complexo de inferioridade. Sentia-se paralisado e infeliz, mas Deus se propôs a curá-lo de sua autoimagem negativa. Ele quer fazer o mesmo conosco. Sua promessa é: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Jeremias 33, 6. A palavra de Deus, como sempre faz, trouxe cura para o coração de Gideão e sempre trará saúde para quem estiver disposto a escutá-la. Em cada frase que o Senhor dirigiu ao seu povo, ele usou as palavras como instrumentos nas mãos de um hábil cirurgião. Elas operam na alma, produzindo a restauração, arrancando do homem o conceito errado que ele tem de si mesmo. Primeira palavra: o Senhor é contigo. Gideão não estava sozinho e nunca estivera. Não importa o que você seja ou faça, existe alguém que acredita em você. Deus acredita, sabe que é capaz e quer formar uma dupla invencível com você. Segunda palavra: homem valente. Você tem valor. É assim que Deus o vê. Procure enxergar-se assim também. Criado à imagem e semelhança do Senhor, resgatado pelo sangue de Jesus, possuidor de talentos naturais e dons espirituais. Você é, sem dúvida, um ser muito importante. Terceira palavra: vai nessa tua força. Assim falou o Senhor a Gideão, depois de vê-lo malhar o trigo no lagar e de escutar as suas queixas. As pessoas com baixa autoestima, em geral, são muito fortes, capazes de manipular todos à sua volta, através de chantagens emocionais. Assim que nós acostumamos a usar a arma da autopiedade para despertar a compaixão e a cooperação alheia, sentimos dificuldade de agir de outra forma. Mas se não quisermos permanecer eternamente infelizes, precisamos mudar. Quarta palavra: eu estou contigo. Deus o ajudará. Basta que você queira. O Senhor não se propõe a ser seu parceiro. Se você mantiver essa atitude de autodepreciação, mas se você quer mudar, acreditar em si mesmo, lutar e vencer as batalhas da vida, pode contar com o Senhor. Deus sabe do seu valor. Pare de esconder-se. Mostre-se. Permita-se amar e ser amado. Será necessário coragem para agir de um jeito diferente desse que você já se acostumou. É preciso determinação para fazer coisas novas e aprender com os erros que naturalmente irá cometer. Mas na presença de Deus, acreditando, dando força, abençoando, a vitória é garantida. A presença de Deus é suficiente para fazer de você mais do que um vencedor. Eis a promessa do Senhor: eu estou contigo. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Leituras complementares. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Mateus, capítulo 25, versos do 24 ao 30. Êxodo, capítulo 3, verso 11. Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 ao 9.